Olá, bem-vindo ao canal Espiritualidade e Vida, especialmente a esse estudo sistematizado do Evangelho de João à luz da doutrina espírita. Esse é o nosso seriado, Estudando João à luz da doutrina espírita. E nós estamos nos primeiros versículos do capítulo 1. Já comentamos sobre os co-criadores em plano maior, já comentamos sobre a figura de Jesus, sobre o fato dele ser um Cristo, um co-criador, formador de um planeta, nosso guia e modelo, sobre o papel dos Cristos, sobre a Assembleia de Cristos, esses seres que são agentes executores da vontade divina. Mas hoje nós gostaríamos de interpretar esse versículo de uma outra maneira, por uma razão muito simples. Dizem os sábios de Israel que a Torá tem 70 faces. O que significa isso? Que você nunca deve ficar com apenas uma interpretação do texto bíblico. Nós devemos sempre buscar outras interpretações, outras maneiras de enxergar o texto, porque o texto é de uma riqueza divina e nós não podemos apreender a sabedoria divina num golpe de vista. É preciso aos poucos, enxergando cada vez de um ângulo diferente, e assim nós vamos montando uma interpretação ampla e panorâmica do texto bíblico. Hoje nós gostaríamos de interpretar seguindo esse princípio de que a Torá tem 70 faces, uma outra interpretação do texto. No princípio era o verbo, a palavra, o logos em grego, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Qual outra interpretação para essa palavra verbo? Nós podemos entender o verbo como um atributo de Deus, uma qualidade, uma característica de Deus. Por isso que esse atributo está junto de Deus, por isso que esse atributo é Deus, porque ele é um atributo do Criador. Que atributo é esse? Deus possui diversos atributos. Allan Kardec nos lembra disso na questão número 13 de O Livro dos Espíritos, quando ele enumera vários atributos de Deus. Por exemplo, Deus é imaterial. Deus não é matéria. Não se confunde com a matéria. Deus não é a soma das coisas que existem na natureza. Isso é panteísmo. Deus transcende a criação. Ele está além da criação. Como diria o rabino Adin Steinsaltz, que já regressou para o mundo espiritual, Adin Steinsaltz dizia: Deus começa onde o infinito termina. Deus transcende a tudo, transcende ao próprio infinito. Deus é incorpóreo, soberanamente justo e bom, onisciente, onipotente. Esses são atributos do Criador, são características que pertencem a Ele. Mas há um atributo que nós podemos chamar de logos, que nós podemos chamar de verbo. Que atributo é esse? O atributo de ser criador, o poder criador. Deus é criador. Deus cria. Ele cria a partir dele. Esse é um atributo extraordinário de Deus. O poder criador. E criar significa gerar, moldar, dar forma, organizar, estruturar, o que lembra a palavra grega logos. Logos é também enumerar, organizar, formar.
dar lógica, dar sentido. Quando Deus cria, Ele estabelece uma forma, Ele estabelece uma lógica, uma estrutura e uma função. Ele traz a existência, Ele tira do nada e traz para a existência. O poder criador é o Logos. Mas nós podemos entrar dentro de Deus e sondar o Logos de Deus? O poder criador de Deus? Não. Nós só temos acesso ao poder criador de Deus quando Ele cria, quando Ele manifesta seu poder criador. Quando Ele cria, quando Ele manifesta, nós podemos contemplar o poder criador de Deus. Essa característica extraordinária que Deus possui. Vamos examinar um pouco mais dessa característica. Quando Deus cria algo, tudo que Ele cria se torna imortal. Deus cria o fluido cósmico, e o fluido cósmico existe para a eternidade. O fluido cósmico não acaba. Ele se transforma, ele gera infinitos tipos de matéria. O fluido cósmico está sujeito a infinitas combinações, mas ele não acaba, ele é eterno, porque tudo que Deus cria é eterno. Deus também cria os espíritos, os seres inteligentes da criação. Ora, esses seres têm origem, eles têm princípio, mas eles não têm fim. Por quê? Porque tudo que Deus cria é eterno, dura para sempre, se transforma, se desenvolve, se aperfeiçoa, evolui, porque Deus não cria coisas prontas. Ele cria o fluido cósmico, que é a matéria primitiva, a matéria primordial, mas essa matéria está suscetível de infinitas combinações, de infinitas transformações e desenvolvimentos. Da mesma maneira que ele cria o princípio inteligente, simples e ignorante. E esse princípio inteligente evolui eternamente, se aperfeiçoa eternamente. Essa é uma característica do poder criador de Deus. Tudo que Ele cria é eterno, tudo que Ele cria se desenvolve, se aperfeiçoa. Deus não cria nada pronto. Ele cria sementes. A semente precisa ser plantada, precisa germinar, precisa florescer, precisa frutificar. Essa é uma característica do poder criador de Deus, do verbo. E por que palavra, verbo? No caso do grego, logos. Logos em grego significa narrar. Narrar, contar uma história ou contar coisas. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu conto uma história, eu narro. Porque contar uma história é como se fosse acrescentar fatos, relatos, para que aquilo vire uma história. Por que contar? Por que narrar? Por que verbo? Porque é uma ação. O poder criador de Deus é uma ação de Deus. É um trabalho que Ele realiza. É algo que Ele faz. É algo que Ele executa. Se Deus estiver apenas pensando, nós não temos acesso. Nós não temos acesso à intimidade de Deus. Nós não temos acesso ao pensamento profundo de Deus. Nós só temos acesso àquilo que Ele manifesta. É muito interessante, porque a Cabalá judaica diz isso. Diz que existem vários níveis de emanação. Deus emana. Então, existe Deus dentro dele, ninguém tem acesso, só Ele. A intimidade de Deus, só Deus tem acesso. Mas aí Ele emana. Aí
os seres que estão mais próximos dele têm acesso a essa primeira emanação. E essa emanação vai se tornando cada vez mais condensada, até que todos os seres tenham acesso àquela manifestação de Deus. Essa manifestação de Deus é o Logos. É a palavra. Mas agora, há um aspecto muito interessante para a gente pensar sobre ele. Porque o texto de João é um texto muito rico de simbolismo. E um grande equívoco que nós podemos cometer ao estudar o Evangelho de João é achar que os versículos têm apenas um sentido. Esse é o pior erro que você pode cometer ao estudar o Evangelho de João. Achar que uma palavra, que um versículo, que uma passagem tem apenas um sentido. Não. O João escreve para que as coisas tenham vários sentidos, vários significados simultâneos ao mesmo tempo, em camadas. Então, os significados se organizam em camadas. São significados coesos, são significados que estão conectados, mas eles estão em camadas. Deus é o Criador. Deus possui um atributo, que é o atributo criador, o poder de criar. Mas, quando Deus cria os seres inteligentes do universo, o princípio inteligente que vai se tornar espírito, esse princípio inteligente, esse espírito, também possui o atributo Logos, mas não o atributo de criador, o atributo de co-criador. Co-criador. É por isso que Emmanuel, quando indagado no livro O Consolador sobre qual o significado da palavra verbo no Evangelho de João, Emmanuel nos diz, olha a profundidade e a sutileza. O verbo é o traço divino presente em todos os seres da criação. O traço divino, o gene da divindade, a marca de Deus que está na intimidade de cada ser criado por Deus. Que traço é esse? O poder co-criador. Você é um co-criador. Jesus é um co-criador. A diferença é que nós somos co-criadores em plano menor. Jesus é um co-criador em plano maior. Jesus cria planetas e dirige a evolução de seres que estão nesse planeta. E nós? Nós co-criamos, sabe o quê? Nosso destino, nossa vida. O pensamento é a nossa força co-criadora. Através da matéria mental, nós co-criamos, atraímos fatos, circunstâncias, eventos, oportunidades. Nós co-criamos, nós plantamos e somos livres para plantar, só não somos livres para colher. Nós moldamos o nosso destino como um oleiro molda a argila. E um dia, todos nós seremos co-criadores em plano maior. Por enquanto, somos co-criadores em plano menor. Por quê? Porque nós temos esse atributo que Deus colocou em nós, essa marca de Deus em nós. É o que está no capítulo 30 do livro Fonte Viva, o capítulo intitulado Educa. Nós também, diz Emmanuel, os seres espirituais, nós também trazemos o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico. Portanto,
nós estamos mergulhados no pensamento de Deus, no hausto criador de Deus. Mas Deus também está em nós, porque Ele nos criou com um atributo, com o poder de co-criar, com o poder de moldar. E é isso que o texto está dizendo. O texto também está dizendo isso. O Verbo estava junto de Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. No princípio. Olha que interessante. O Verbo estava no princípio junto de Deus. Mas depois, Deus colocou esse Verbo também em todas as criaturas que Ele criou. Todos os seres inteligentes. Então, aquele atributo que no princípio estava em Deus, Ele compartilhou com todos os seus filhos, com todas as suas criaturas. Não é bonito isso? Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo. Sim, você molda seu destino através do seu poder co-criador. E nada do que está feito se faria se não fosse esse poder co-criador. Observa, todas as cidades, todas as instituições, todos os artefatos, todas as tecnologias são fruto do poder co-criador do ser humano. O ser humano co-criou tudo isso, usando os recursos da natureza, que são criação de Deus. Ele co-cria, ele molda, ele exerce o seu poder co-criador. Portanto, nós temos em nossa intimidade esse logos, esse atributo da divindade. Por isso que nós somos criaturas de Deus, porque nós temos o DNA de Deus. É importante isso, porque Jesus não veio apenas ensinar o Espírito a resgatar, a passar pela expiação, a passar pela prova, a ser resignado, a bem sofrer, a enfrentar com confiança, resignação e paciência suas expiações e provas. Jesus também veio nos ensinar a nos transformarmos em co-criadores em plano maior. O Evangelho é um conjunto de ensinamentos para aprimorar o nosso poder co-criador. E muitas vezes nós não falamos sobre isso. Muitas vezes nós não tocamos nesse assunto. Muitas vezes as nossas instituições espíritas não educam as pessoas a desenvolverem seu poder co-criador. Muitas vezes as pessoas são ensinadas apenas a passar pela expiação e pelas provas. Mas você não nasceu apenas para resgatar. Você não nasceu apenas para passar por provas. Você nasceu também para moldar o seu destino. Você nasceu também para moldar o seu futuro. Para planejar, para aprender a escolher, para aprender a tomar decisões, para aprender a utilizar o seu pensamento de forma correta, porque o pensamento cria a nossa vida. Por isso que Emmanuel diz: pensamento e vida. O pensamento cria a vida que buscamos. Através desse instrumento, através dessa matéria modificada que é o pensamento, nós vamos moldando o nosso destino aos poucos. Quem se entrega ao vício está usando o seu poder co-criador para se afundar no vício. Quem se entrega à criminalidade está usando o seu poder co-criador para se afundar na criminalidade. Por outro lado,
quem se entrega ao bem comum, quem está construindo, gerando progresso, gerando a arte, gerando a ciência, o conhecimento, o bem-estar, está usando o seu pensamento para moldar uma vida de bem, uma vida do ser humano de bem. Nós moldamos. Nós somos o oleiro. Nós somos o artesão. Nós temos a argila. A argila é o pensamento. E ao moldarmos essa argila começa a atrair fatos, circunstâncias, pessoas e acontecimentos. O destino é o resultado do pensamento. Pensamento aqui compreendido não apenas como ideia, intelecto. Pensamento aqui compreendido como o conjunto das manifestações do espírito. Ideias, sentimentos, emoções, imaginação, vontade, tudo, desejo, tudo. Tudo isso se soma, se mistura e nós temos a matéria mental, o pensamento, que é matéria, que é uma matéria agindo sobre a matéria. É por isso que o pensamento molda a vida, porque o pensamento, a matéria mental, é matéria, que interage com a matéria, que transforma a matéria, que transforma o ambiente. Nós agimos sobre o ambiente, nós transformamos o ambiente ao nosso redor. E tudo começou no pensamento. No pensamento. Então, a vida é a manifestação do pensamento. E diz Emmanuel no final do prefácio do livro Pensamento e Vida: até que um dia nos identifiquemos com a sabedoria infinita e com o amor infinito que constituem o pensamento e a vida de Deus. O pensamento de Deus é sabedoria infinita. E é por isso que o pensamento dele gera o amor infinito, porque a vida de Deus é amor infinito, gerado pelo pensamento de sabedoria infinita dele. Nós, como não temos a habilidade total de lidar com a força co-criadora, muitas vezes fazemos péssimas escolhas, muitas vezes tomamos péssimas decisões, muitas vezes agimos de uma maneira equivocada e somos obrigados pela lei divina a refazer. Por que refazer? Para treinar o nosso poder co-criador, para aperfeiçoar o nosso potencial co-criador. Porque o objetivo da lei divina é aperfeiçoamento. Esse é o objetivo da lei divina. O objetivo da lei divina não é punir, é aperfeiçoar. Por isso que ela nos obriga a refazer, a reparar, a reconstruir, a repetir, para que a gente aprenda a fazer melhor. Precisamos levar isso a sério. Não é à toa que Jesus é guia e modelo. Ele é modelo de quê? Ele é modelo de co-criador. Ele nos ensina a ser um co-criador íntegro, com perfeição moral. Ele é guia por quê? Porque ele está nos orientando, ele está dirigindo a nossa evolução para que a gente aprenda a ser co-criador, para que a gente não precise ficar refazendo, porque quem faz bem feito não precisa refazer. Quem produz o bem não precisa voltar atrás para reparar. Só volta para reparar quem fez o mal, não quem fez o bem. Esse é um sentido profundo desse versículo, era um ângulo que eu gostaria de trazer aqui, e é por isso que lá na frente da passagem, João Evangelista vai dizer, e o verbo se fez carne. Ora, não dá para imaginar que Deus, incorpóreo, imaterial, encarna. Não faz sentido isso. Mas o que João está falando aqui?
que o co-criador, Jesus, que tem o verbo divino dentro dele, porque Deus, ao criá-lo e ao criar a todos nós, colocou esse poder co-criador, esse co-criador, esse verbo que é Jesus, encarnou para nos trazer o Evangelho. Então, veja que João está trabalhando com os dois sentidos ao mesmo tempo. Se você não entender que ele está trabalhando com esses dois sentidos, você vai ter dificuldade de entender essa passagem do Evangelho de João. Então, o verbo é, ao mesmo tempo, o poder criador de Deus, e o verbo é também o poder co-criador que está em cada um de nós. Deus é criador, mas nós também somos co-criadores. É o verbo. É o verbo. Porque, no fundo, o nosso poder co-criador é uma centelha do poder criador de Deus. Essa é a grande lição desse início do Evangelho de João. E nós vamos estudar isso aqui com muito mais detalhe, aprofundar em cada palavra dessa, nos vários sentidos, como que João trabalha esses sentidos, e é maravilhoso esse Evangelho. Até o próximo episódio. Deixa um comentário, o que você achou? Você entendeu? Ficou com alguma dúvida? Dê o seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo. Até o próximo episódio de Estudando o Evangelho de João à luz da doutrina espírita.